Olá, seja bem-vindo! Eu sou o Rafa e você está no Talvez Eu Esteja Errado. A dúvida é só o começo da sabedoria. Vamos aos fatos. Hoje nós vamos falar sobre teologia histórico-crítica. Fé versus ciência. O quem e o como. A teologia comum, dogmática, ela foca na mensagem espiritual e na autoridade divina. O que Deus quer me dizer através deste texto. Já a teologia histórico-crítica, ela funciona como uma ciência. Ela não pergunta se aconteceu, mas como aconteceu. Quem escreveu o texto? Para quem que foi escrito? Qual era o contexto social e político da época? Enquanto a fé olha para o quadro e se emociona com a beleza, a teologia histórico-crítica vai querer saber qual foi o pintor, qual era o estilo de pintura que ele fazia e outra, qual que era a tela que ele estava usando. A Bíblia não caiu do céu pronta, ela é um compilado de milênios e nós vamos destrinchar isso. O mito dos autores, quem realmente escreveu. O choque para muitos é saber que em boa parte a Bíblia foi escrita por anônimos. Ao invés do que se crê, a Bíblia não foi escrita por testemunhas oculares, como Pedro, João, Mateus, Marcos. Elas foram escritas décadas depois por comunidades que falavam grego. Até porque os apóstolos, em sua maioria, eram analfabetos. Entre a morte de Jesus e os primeiros manuscritos, houve-se um período de 40 a 70 anos. É como contar uma história hoje, de forma oral, e a gente fosse escrever ela no ano de 2090. Vamos falar agora sobre o panteão e o segredo de Javé. No início, o povo de Israel era enoteísta. Eles acreditavam em vários deuses, mas preferiam seguir apenas um. Arqueólogos encontraram inscrições antigas que mencionam Javé e sua esposa Asherá. O termo Deus, El, vem do panteão cananeu, que significa Deus Pai. Javé era uma divindade vinda do sul, associada à tempestade e à guerra, que foi aos tempos fundido com outras divindades até a gente conhecer como esse Deus único que você provavelmente conhece. A Bíblia não nasceu em Israel como nós ouvimos falar. Muitos dos fragmentos do Novo Testamento não foram achados na Terra Santa, e sim em lixões no Egito, junto com receitas, pedidos, dentre outras coisas como recibos e afins, escritos em papiro, que era uma tecnologia egípcia, e em grego popular, que era uma língua das ruas. A escrita e o poder. A escrita era uma ferramenta de elite e controle. Elas mostram, portanto, que os primeiros textos foram escritos para resolver uma crise da época e uma reconstrução de identidade para um povo que já estava se perdendo. Então ela não era um diário de fatos, mas sim uma obra de reconstrução de identidade de um povo. Então você já sabe que antes de ser um Deus único, Javé fazia parte de um conselho de deuses. O termo Elohim, plural, é um resquício disso. Naquela época, se você quisesse ter prestígio e que as pessoas lissem o seu texto, você não assinava com o seu nome. Você colocava fulano disse. E assim eles faziam para os manuscritos bíblicos. Pedro disse isto. Paulo falou aquilo. Alguns manuscritos que dizem ser escritos pela mesma pessoa são tão divergentes, impossível que eles estejam falando da mesma coisa e da mesma pessoa. Como se uma pessoa estivesse tentando se passar por você, usando gírias que você nunca pensou em falar na vida. Você agora já sabe que os manuscritos não estavam guardados em templos dourados. A escrita não era sagrada, era cara. Cerca de 5 a 10% de toda a população sabia ou ler ou escrever. Isso prova que a Bíblia não foi escrita pelo povo, mas sim por uma elite com interesses bem específicos. O que ninguém te conta é que nenhum dos textos é original. Todos são cópias de cópias de cópias, datadas de no mínimo 100 a 200 anos depois de Cristo. O achado mais famoso desse período é o P52, que é do tamanho de um cartão de crédito. Ele é de aproximadamente 125 anos depois de Cristo. Ele tem alguns trechos ali sobre o apóstolo João. E ele foi achado no Egito, longe de onde os evangelhos teriam sido escritos. Você agora já sabe que os primeiros textos não foram escritos nem em hebraico, muito menos aramaico, mas sim em grego popular, das ruas. Nessa época, então, a Bíblia não estava fechada. Cada comunidade tinha uma parte, um vestígio, um pedacinho. Esse vídeo chegou ao fim e eu aguardo você no próximo, porque talvez eu esteja errado.